Olá, hoje são 13 de outubro. Vamos continuar vendo aqueles videozinhos de introdução ao estudo dos Maragatos e a República. Para que todos entendam como é que começou, eu preciso explicar bem como começou a República e depois a sua extensão aqui pelo Rio Grande do Sul e a ditadura do Júlio de Castilhos. Tem um fato que não é mencionado nos livros didáticos de história, que a República Brasileira ela foi proclamada por causa de uma dama, por causa de uma moça. Maria Adelaide de Andrade Neves Meireles era uma gaúcha filha do Barão do Triunfo, uma jovem viúva que o Marechal Deodoro da Fonseca tinha se apaixonado quando ele foi chefe militar aqui do Sul, em Porto Alegre. Porém, essa Maria Adelaide, ela gostava de um outro político, o gaúcho Gaspar Silveira Martins, que na época era senador e era conselheiro do Império. E o Marechal ficou sabendo disso, ficou com muita dor de cotovelo, né? E nunca perdoou o Silveira Martins por isso, que virou seu inimigo Fidagal. Quer dizer, ele, para toda a vida, ele odiou o Silveira Martins por causa disso, por causa dessa moça. Então é o seguinte, só para entender, o Brasil era, na época, uma monarquia constitucional. Portanto, éramos uma democracia. O imperador era o chefe de Estado e o Visconde de Ouro Preto, esse bem da esquerda aqui, era digamos assim, o primeiro-ministro, que era o chefe do gabinete. Então, o chefe de governo, digamos assim. E como é um sistema parlamentarista, que é assim, tem o primeiro-ministro é o chefe de governo, é o que manda no governo. E o chefe de Estado, no caso, era o rei. E aqui, no presidencialismo, o presidente da República tem as duas funções, de chefe de Estado e de chefe de governo. É diferente no parlamentarismo. Então, esse Marechal Deodoro, bem da direita aí, ele era um monarquista e amigo pessoal do imperador, a quem devia muitos favores. E achava que a República era uma coisa impossível de se tornar verdadeira, porque os brasileiros nunca aceitariam isso. O povo amava o imperador, e a monarquia era o único sustentáculo, né? E ele dizia assim que se mal com ela, o pior seria sem ela. E por vias democráticas jamais conseguiriam implantar aqui a República ou derrubar a ditadura. Tinha que ser através de golpe de Estado, porque do contrário o povo nunca participava dessas quarteladas aí. Então, esse professor aí, né, que está no centro aí, né, esse professor da escola militar, chamava Tenente Coronel Benjamin Constant, ele participava do conluio lá eles estavam fazendo uma conspiração para derrubar o Império e transformar numa república. Então ele foi na casa do Deodoro, o Marechal Deodoro estava doente, estava acamado, e ele foi lá e levou um decreto pronto para o Deodoro assinar e também fez uma mentira. Chegou lá e disse assim disse para o Deodoro: o senhor sabe quem o imperador vai escolher para o novo chefe do gabinete? Estava trocando o chefe do governo, e a seguir ele disse: o Gaspar Martins vai ser o novo chefe. Aí o Deodoro, que odiava o Gaspar Martins, se apavorou, levantou ligeiro da cama, de pijama mesmo, e disse assim: esse aí não, deixa-me ver, deixa eu assinar essa porcaria desse decreto aí. E assinou o decreto da proclamação, assim na calada da noite, e foi proclamada a República, tudo por conta de um rabo de saia, digamos assim. E aí, né, no espaço, agora voltando aqui para o Rio Grande do Sul, no espaço de 1889 até novembro de 1891, 2 anos, portanto, o Rio Grande do Sul teve 18 governadores, ou 18 presidentes da província, como era chamado na época. Tudo isso pela disputa do poder entre dois poderosos que tinha aqui, que era dois caudilhos, né? Era o Júlio de Castilhos e o Silveira Martins, do Partido Liberal. Então o Gaspar ele não aceitava a Constituição que o Júlio de Castilho tinha feito em julho de 1891. Ele fez uma Constituição, fez uma comissão de 3 pessoas e só ele fez a Constituição. Ele fez tudo sem consultar os outros. E claro, como a Assembleia Constituinte da época era totalmente controlada por ele controlava tudo, ele não teve dificuldade nenhuma de aprovar aquela Constituição, que era uma Constituição absolutamente ditatorial, positivista, a única Constituição positivista do mundo, e ali previa que o Executivo fazia as leis, aprovava as leis, o vice-presidente era escolhido e eleito por ele mesmo, a reeleição era ad eternum, podia se reeleger quantas vezes quisessem,
Ou seja, era uma ditadura eletiva. E ele se perpetuaria no poder porque ele controlava a imprensa, ele tinha um jornal, ele controlava a imprensa adversária, ele mandava empastelar, ele mandava fechar, ele tinha o partido único, tudo na mão, ele ficaria 1000 anos no poder se fosse o caso. Que nem aquele bigodinho lá na Alemanha. E em novembro de 1891, o poder central ia muito mal, aquela administração da ditadura lá. O Teodoro teve que dar um golpe de Estado e teve que fechar o Congresso. Ele não conseguia governar porque o Congresso atrapalhava ele o tempo todo. E no Rio Grande do Sul, alguns políticos, sabendo que o Júlio Castilho apoiava seriamente a ditadura lá do Central, empresários, políticos e militares foram até o palácio e intimaram o Júlio Castilho para que ele saísse do cargo, renunciasse para botarem outra pessoa lá que não fosse ditador. Porque o povo não participava disso, era só os ricos, os caciques, os milionários que participavam disso. Então, foram lá e aconteceu isso aí. Só que, né, pessoal, aí o Júlio Castilho saiu do poder, né, saiu do cargo, mas logo depois ele conseguiu voltar eleito pelo voto direto. E negou-se a fazer a reforma na Constituição que todo mundo queria, e principalmente a oposição queria, porque ele era um absolutista, o partido era dele, ele fazia tudo, né? E como ele não quis mexer nessa Constituição positivista, a guerra foi declarada. Havia uma bipolaridade no governo, né, entre os maragatos, que eram os republicanos, os maragatos, que era o pessoal, os liberais do Silveira Martins, e os pica-paus, né, que eram o pessoal dos republicanos, que era do outro lado. Então tinha esses dois partidos aí, né, maragatos e pica-paus, e começou a guerra em fevereiro de 93, começou a guerra. Eles se prepararam durante quase um ano e saiu uma guerra civil, que deu 10 mil mortes no Rio Grande do Sul, degolas e todo tipo de arbitrariedade. Então, o que isso aí quer nos dizer? Aqui nós vemos que, né, nesse espaço aí, o Silveira Martins, que está ao centro aí, ele tinha o grupo dele, né, que era o partido dele, o Partido Liberal, que depois virou o Partido dos Maragatos, e ele passava o tempo todo se organizando para chegar na guerra que chegou. Aqui tinha os 3 chefes maragatos da época da Revolução Federalista. O general Gomercindo Saraiva, que apoiava, o Gaspar Silveira Martins, que era o chefe e o líder, e o general Joca Tavares, também, que era outro militar da fronteira, que tinha sido governador, inclusive, que estavam liderando esse movimento, essa guerra. Então, é isso aí, pessoal. Os maragatos se reuniram na fronteira e começaram uma guerra violenta por todo o Rio Grande do Sul, foram até o Paraná, porque a ideia deles era chegar lá no Rio de Janeiro e derrubar a ditadura lá do Floriano Peixoto, mas eles não conseguiram. Chegou no Paraná, a coisa não foi adiante. Pessoal, se inscrevam nesse canal, é muito importante para a gente dar andamento nisso. Mais uns 2 ou 3 videozinhos pequenininhos explicando isso, e daí nós vamos entrar só na Revolução Federalista e todo o desdobramento, que é muito longa a história, tem muita coisa importante, e nós estamos vendo que o Brasil está sempre repetindo essa história de ditadura. Agora nós temos uma ditadura que, né, nós não temos mais, o presidente não manda mais, quem manda é o Poder Judiciário, que se sobrepõe aos outros poderes, como eu expliquei no outro vídeo, e a coisa vai ficar muito, muito pior. E a culpa de quem? É nós que ficamos dormindo, eu, vocês. A gente ficou dormindo muito tempo, nossos pais dormiram, nossos avós dormiram, e deixaram acontecer, ninguém se interessava por política. E a corrupção e a esquerda foi entrando, foi minando, foi tomando conta. E hoje nós estamos numa situação insustentável, não se sabe amanhã o que vai ser de nós.